Olha aí. Olha quem tá Fala, Felipe, aí. tudo bem? Tudo bem, delegado? Como é que você tá? Como é que você está, meu querido? Tudo certo? Rapaz, deu Tudo algum certo aqui problema já também. na minha tela que só está aparecendo metade aqui. Eu vou sair de novo e entrar, tá? Beleza. Opa, funcionou? Aqui tá funcionando. Então pronto, aqui também. Como é que Pô, você tá, fechou meu então. irmão? Tudo bem e aí contigo? Como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. O áudio tá bom? Tá bom, tá bom. Tá, que legal. Eu tô aqui no meu cantinho, no meu estudo, ó. Aqui, ó. Todo mundo tem, né? Excelente. Excelente. Eu tô no meu aqui também. É, eu tô bem, eu No conheço já. Que legal, cantinho, cara. Que no canto do bacana. papiro Primeira aqui. vez que a gente tá conversando assim, né? No ao vivo, né? Vamos botar assim. Cara, delegado, te agradeço muito por estar aqui hoje. Agradeço imensamente. Você é um cara que tem uma carreira que eu admiro muito. Pô, passou por instituições e por concursos, né, que eu estava falando antes com o pessoal aqui, que são de uma complexidade, porra, absurda, absurda, né? E muita gente sempre me pergunta sobre concurso. Ah, como estuda, como não estuda? E eu sempre Aham, respondo de forma meio tímida, porque eu passei em um concurso, né? Eu passei na SpaceX certo. e foi isso a minha vida, eu segui, não fiz mais nenhum outro concurso público. E hoje, com a sua presença aqui, a gente pode responder várias dúvidas dos seguidores que eles me perguntam sempre, né, cara? E eu queria que você iniciasse, se possível, delegado, falando um pouco da sua história, falando um pouco da sua trajetória, que eu acho, cara, fascinante, surpreendente o, o jeito que a sua carreira decolou. Pois é, né? Então, bom, deixa eu me apresentar. O meu nome é Iro Safilho, né? Eu estou delegado de Polícia Federal, né, Felipe? Você sabe disso, você mesmo já Ah, falou, né? Nós estamos, né? Nós não, o Felipe não é, né? O, o líder da multinacional, o Iedo não é um delegado de polícia, não. Isso é apenas uma das nossas particularidades, né, cara? Então nós estamos, então eu estou delegado de polícia. Mas o Iedo, ele é o pai, é o filho, é o marido, é o chato, é o encrenqueiro, às vezes. Na boca de uns é um otário, na boca da maioria eu acho que é um cara bacana, né? E que tem essa história, né, irmão? Realmente a minha história, ela tem uma particularidade, né? Por quê? Porque eu comecei nas exatas e eu não vou dizer que eu terminei, né? Porque eu acho que eu estou na metade da minha vida. Mas eu estou hoje, né? Me formei em 2004 no IME, então são 22 anos. 22 anos depois, olha só, eu estou no direito, numa área da segurança pública. Então, realmente, lá em 98, né? 1998, um garoto humilde, né? Eu não vou dizer que eu era pobre, não é isso, né? Os meus pais eles me ofereciam alguma condição, mas não sobrava muito, né? Eu costumo dizer assim, não sobrava muito. Então eu tenho muito a agradecer meu pai e minha mãe que eles me ofereceram as oportunidades, né? E eu me agarrei naquela oportunidade. Então, um garoto humilde lá de Belém do Pará, aí a gente tem que contextualizar, a gente está falando de 1990, de 1990, não tinha internet, não tinha celular, era tudo uma dificuldade muito grande para você acessar a informação. E aí, irmão, por orientação da minha irmã, Lídia, e também da Luciana, elas falaram assim, Edo, você acabou de se formar nível médio, escola técnica. O que você acha de você fazer uma faculdade? Pô, imagina, cara. Falei, pô, faculdade, nunca tinha pensado nisso. Pô, faculdade, pô, e o que tem de bom aí, né? O que é? Tem o FPA aqui, tem a UEPA, Universidade Estadual, né? sim. Tem outras particulares aqui. Aí ela falou assim, ó, vou até contar um segredinho aqui. A minha irmã, né, a Lídia, ela falou, não, Iedo, um amigo meu, olha a ideia, um amigo meu acabou de abrir um cursinho aqui preparatório para IME-ITA. Eu falou, IME-ITA, o que é isso? Eu realmente não Nossa. sabia, a gente tem que contextualizar, é 90, década de 90, irmão. Eu realmente não sabia, Belém do Pará, eu não sabia, não chegava essa informação para mim. Sim. Eu falei, pô, IME-ITA, o que é isso? Falou, ah, cara, são umas faculdades aí meio difícil de passar, né? E tal.
Aí eu, tá bom. Aí depois eu fiquei sabendo, pô, o tal dono do cursinho, que hoje é meu amigo, né? Foi um namorado da minha irmã e tal, né? E que aí ela me indicou, tá tudo certo, nunca tive problema com isso não. Fui lá conhecer o tal cursinho. E foi aí, meu irmão, que eu fiquei sabendo o que é a AMAN, o que é a AFA, o que é a Escola Naval, SpaceX, EPICAR, IME e ITA. Nesse momento, eu já tinha o quê? Eu já tinha 17 anos. Aham. Eu falo, rapaz, quer dizer que eu vou para uma escola maneira, eu vou ter casa, vou ter comida, eu vou sair daqui de Belém, ainda vou receber para estudar. Eu falo, poxa, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que é isso aí que vai me salvar, né? E aí, meu querido, eu me dediquei 2 anos da minha vida meio que absolutamente uma obsessão absurda, porque eu botei na minha cabeça, cara, se alguém passa nesse negócio, então eu também consigo passar, né? E aí eu coloquei na minha cabeça, Inuita, entendeu? Eu Delegado, no primeiro ano, pode só, falar. só, só fazer um parênteses aqui, cara, para quem ainda não sabe muito bem o que é o IME, cara, o IME é o seguinte: dentro das provas de nível superior das Forças Armadas, ou seja, AFA, AMAN, Escola Naval, EFON, as provas para nível técnico de sargento, EA, cara, o IME é disparado a mais complexa de todas, assim, de um nível que vocês não têm noção. Quando eu estudei para SpaceX, tá ligado? Eu lembro que quando eu tava mais pro meio do ano, ali na segunda tentativa já, cara, vou me testar aqui, vou fazer umas questões do IME. E aí pegava e ficava ali 2 horas resolvendo uma equação super complexa do IME. Cara, esse é o IME que o delegado tá falando. Esse é o IME, galera. É, Esse é o concurso. Só queria só fazer esse parênteses assim, aqui. só para ser muito sincero, muito leal aqui aos nossos ouvintes, o que eu já ouvia falar de Imiita? São aquelas questões de doido que ficam no final do capítulo e que ninguém resolvia. Era isso, né? Eu não sei como é que é hoje o livro da molecada aí, mas na minha sim, você tinha o livro, questões de desafio. Aí no final das questões de desafio tinha lá umas duas do IME, duas do ITA, e Sim. a gente olhava, não dá para responder essa porra aqui não. E foda-se, deixa essa porra pra lá. Beleza. Aí eu brinco, rapaz, um dia eu tentei resolver. E fui, estou resolvendo até hoje. E aí, graças a Deus, eu tive a felicidade de passar no meu segundo ano. Eu passei para o Instituto Militar de Engenharia. Antes, eu passei para o CIABA, né, que é FON, né? O Sim. CIABA fica lá em Belém, né? Uhum. Tive a felicidade de passar em segundo lugar para o CIABA, passei para a SpaceX, né? Fui fazer a prova da Escola Naval, perdi o horário, me barraram na entrada, Putz. tá certo. Ué, não é isso que a gente ensina para os nossos alunos? Irmão, é horário, é compromisso, acabou, não tem o que discutir. Me barraram, foi um puta aprendizado para mim, até hoje eu lembro daquela cena, né? Então, olha aí, a gente aprende com os erros também. Beleza, comecei o IME em 2000, me formei em 2004, né? Quando eu me formei em 2004, eu Delegado, fui, eu fui trans... não. você fez a prova para ser militar do IME ou para depois ser civil? Ou não tinha essa diferença antes? Hoje tem uma Tinha, diferença, né? isso. Na minha época, eu podia escolher para entrar como militar, né? E seguir carreira militar, ou Uhum. entrar como militar e depois de formado seguir carreira civil. Hoje é diferente. Hoje o menino entra como militar e segue carreira militar, ou ele entra como paisano e Aham, vive o IME paisano. saquei. Uhum. É diferente. Uhum. Aí comigo foi curioso, porque eu entrei como militar, como todo mundo, mas pedi para ter carreira civil. Mas lá no meu quarto para o quinto ano, eu fiz um pedido administrativo, que eu fui atendido, para seguir carreira militar. Uhum. Foi assim. Uhum. E aí, quando eu me formei, eu fui transferido para o 7º Batalhão de Engenharia de Construção, Batalhão Barão de Rio Branco, fica lá em Rio Branco, né? Acre. Uhum. Lá em Rio Branco, eu conheci a mãe dos meus filhos, curiosamente, é uma delegada da PF, tá?
por pura coincidência, né? Lá eu casei com ela, ela foi removida para Brasília e eu vim para Brasília em 2007, se eu não me engano. 2006, 2007, alguma coisa assim. Aqui em Brasília, eu fiquei trabalhando na diretoria de obras militares, no quartel-general, Uhum. 7, né? Diretoria de Engenharia de Construção, que você conhece bem. Aí, meu irmão, alguma coisa começou a avisar, né, rapaz? Eu brinco assim, né? As estrelas não estão brilhando mais, entendeu? E aí eu comecei a olhar para o lado, olhar para o outro. Poxa, cara, eu acho que eu vou ser feliz ali naquele lugar, na Aham. Polícia Civil. Eu acho que eu vou ser feliz ali naquele lugar, na Polícia Civil, né? Estudei para a Polícia Civil, passei para papiloscopista policial. Eu tive a felicidade de passar em primeiro lugar no meu concurso. E passei também para escrivão de polícia. Eu passei em segundo. Escolhi papiloscopista e assumi como papiloscopista. Isso foi em 2009. Um Aham. ano depois, um ano depois, a PCDF, a Polícia Civil do Distrito Federal, lançou o primeiro curso de operações especiais para trabalhar na DOE, Divisão de Operações Especiais. E eu fiz o curso e concluí. Aí eu fui trabalhar na DOE, né? Então entenda a cronologia. Sim. Quando chegou em 2013, aí eu pensei assim, rapaz, no dia que eu sair da DOE, eu sou patroscopista, no dia que eu sair da DOE, eu vou voltar para o Instituto de Identificação, que é um serviço importantíssimo, afinal de contas trabalha com uma prova técnica, pericial, que é inquestionável, que é a digital humana, no local do crime, mas é uma atividade que não combina muito comigo. Uhum. Então, quer saber? Eu vou fazer o concurso de agente de polícia. Eu já era papiloscopista segunda classe, então quando te perguntarem, rapaz, você conhece alguém que fez concurso para ganhar menos? Eu, porque eu saí de segunda classe e voltei para terceira. Mas era uma coisa, irmão, que era de coração. Eu Aham. queria ser agente de polícia, né? E fiz o concurso e passei, né? E fiquei o resto da minha vida na PCDF como agente de polícia. Fiquei 11 anos na divisão de operações especiais. É um lugar que porra, eu fiz o primeiro curso, né? É um lugar que eu tenho um carinho absurdo. Eu tenho amigos pro resto da minha vida, inclusive depois dela, que continuam lá. E alguns já saíram, alguns já se aposentaram, não é isso? Em 2013, mais ou menos, eu pensei assim, rapaz, 2013, 2014, junto aí com o concurso de agente, né? Eu falo, cansar assim. Eu adoro o que eu faço. Adoro o que eu faço. Eu amo ser agente de polícia. Acontece que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, talvez eu não tenha o mesmo pique que eu tenho agora. Uhum. Então, o que eu tenho que fazer para continuar na polícia, né? Mas talvez com mais experiência, talvez eu possa contribuir um pouco mais. Aí eu pensei, rapaz, eu vou fazer a faculdade de Direito e depois eu vou prestar o concurso de delegado, né? E assim eu continuo na polícia, continuo fazendo o que eu gosto e talvez, se Deus me abençoar, eu vou ter ali uma oportunidade de contribuir um pouco mais. E foi justamente o que aconteceu, né? Eu entrei na faculdade de Direito, me formei em 2017, continuei estudando, né? E a gente vai conversar sobre técnica de estudo e tal. Continuei estudando e em 2021 foi lançado o edital para delegado da PF. O edital falou, rapaz, eu acho que dá. Esse aqui, né? Esse aqui é para mim. Tive a felicidade de passar nesse concurso. Fiz academia de polícia, entrei na Polícia Federal em 2022, outubro de 2022. E estou lá até agora. É isso. É mais ou Cara, menos esse o. que história fenomenal, que história fenomenal. Eu anotei algumas coisas aqui enquanto você ia falando, porque eu não queria interromper toda Beleza. hora. Mas Tá. eu achei muito interessante e foi muito feliz da sua parte quando você falou que você não é um delegado, né? E eu não sou um líder em multinacional.
E essa é uma coisa muito interessante que eu estou abordando aqui, né, uma metodologia, uma série de lives sobre Aham. ser a sua melhor versão. E, e começou com a parte de fundamentos, que eu falo da Forja, né? Fundamentos, objetivos estratégicos, que é o que a gente está agora, rotina, jogo interno e ação. E o fundamento é justamente quem nós somos, né? Então, eu não sou. Quando você pergunta para quem você é, a pessoa normalmente fala: não, eu sou delegado, eu sou capitão do exército. Isso, Não, não, não. isso. Quem Não, você é? Não, eu sou o Felipe. Não, não, não. Você não está entendendo. Quem é você? E ninguém sabe responder essa pergunta. Ninguém ninguém conhece sabe responder. a própria personalidade, ninguém sabe as próprias sombras, né, que tem. Se a gente começar a falar sobre psicologia, sobre a teoria de Carl Jung, sobre sabotador mental, sobre traços de estilo de personalidade, as pessoas não se conhecem, né? As pessoas acabam se limitando pelo emprego ou por características que são triviais. Eu achei muito legal que você falou isso, delegado. Achei muito profundo e, pô, baita visão, né? Eu não estava esperando ouvir isso quando eu perguntei o que eu te perguntei. Pô, foi muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Eu achei Rapaz, eu vou te interessante. falar um negócio, cara. Uhum. As pessoas às vezes olham assim pra gente, porque com toda humildade, mas de um jeito ou de outro, meio que nós alcançamos ali o topo da montanha. Uhum. Com muita luta, com muito esforço, com muita dedicação, mas, sob uma certa perspectiva, nós alcançamos o nosso topo da montanha. E está tudo bem. Não tem problema nenhum da gente se orgulhar disso. Né? É óbvio, como eu explico sempre aos meus filhos. Olha, não tem problema, meu filho, você se orgulhar de uma conquista sua. O problema é você utilizar isso para subjugar alguém. Uhum. O problema é você utilizar isso para humilhar alguém. O problema é você utilizar isso para se achar melhor que alguém. Você não é melhor que ninguém. Isso é outra história. Agora, essa falsa modéstia de não, realmente, eu nem sei como que isso aconteceu. Não, a gente se Foi, esforçou e foi muito. foi pauleira. Você é louco, viado. A gente se esforçou e foi muito, porra. É isso mesmo. Então, beleza. Então, feita essa consideração, as pessoas às vezes olham assim pra gente e não imagina, cara, que, que por dentro aqui, né, cara, tem uma pessoa que sofre, tem uma Não. pessoa que chora, tem uma pessoa que sente saudade, tem uma pessoa que lembra dos momentos com carinho e às vezes fica abatido. Mas isso é ser humano. Uhum. Agora, o que nos diferencia? É que tanto triste ou não, tanto puto ou não, tanto cansado ou não, e na maioria das vezes estamos cansados, estamos tristes, estamos putos, a gente vai lá e faz. É isso. A gente vai lá e faz. É ou não é? É isso. Daqui a Cara, eu pouco a sempre. gente entra na temática, daqui a pouco a gente entra na temática de curso, mas você está entendendo o que eu estou falando? Total, total. Eu sempre falo que eu falei na parte de fundamentos sobre sabotadores mentais, né? Que todo mundo tem. Eu tenho, todo mundo tem. O negócio é que o cara que passa por um curso, por exemplo, um curso de operações especiais, em qualquer instituição, o cara que passa por essa experiência amarga, ele aprende a controlar as vozes da cabeça dele. Ele aprende a ver assim, pô, tô cansado, pô, acho que eu tô precisando de um descanso. Não, porra nenhuma. Faz o que tem que ser Vai feito. ter que Não, fazer, cara. faz. É isso, foda-se, faz. E às vezes o cara que não passou por uma experiência tão traumática, ele se deixa levar, né? Ele se deixa se colocar no papel de vítima, ele se deixa se colocar num. Isso, Não, porque o outro está errado, as circunstâncias estão contra o meu favor. exatamente. Eu acho que isso é um sinal, acho que eu não tenho que fazer isso. E o cara que passa por esse tipo de experiência que a gente passou, né, muito traumática, de pauleira mesmo, o cara, não, cara, tem que fazer e foda-se, vou fazer e Isso, dane-se tudo, pô. Então acho que isso. isso, essa aqui é a diferença. A gente não é melhor. A gente só aprendeu a controlar isso aqui, né? A gente aprendeu a É controlar o que isso. passa entre as duas orelhas aqui, as vozinhas que ficam É ali. exatamente isso. A gente não, pô. Vamos fazer e ponto, pô. Tem que fazer, tem que fazer. E tem que fazer, e tem que fazer bem feito. Isso. Felipe, eu lembro de um capitão, meu instrutor, ele foi meu comandante de companhia no meu primeiro ano, lá em 2000, Capitão Bueno. Hoje ele já deve estar aposentado, né? Capitão em 2000, 20, já está aposentado, quer Tá dizer, já está aposentado. na reserva, né? Um dia, eu, aluno de primeiro ano, né? Virei para ele e falei assim, ô, capitão, por que o aluno do IME ele tem que ficar com um fuzil desse bem aqui na frente do IME? Aí ele falou assim, Safilho, é nome de guerra, né? Ele falou assim, Safilho, porque no dia que você tiver isso aqui, você vai saber o que
e que o seu soldado, ele está passando. Eu olhei assim, aí ele concluiu. E é a mesma coisa, por isso que vocês, no dia do serviço, fazem a faxina e limpa a privada, para você saber como é que é e poder cobrar. Aí eu olhei, rapaz, esse cara tá certo, velho. Porque ao fim e ao cabo, não é para tirar serviço por tirar serviço. Não é para limpar privado, como eu limpei várias, eu tenho certeza absoluta que você também. Limpar a privada por limpar a privada. É o que está sendo ensinado ali. Uhum. Né? E tem Isso eu que acho uma, continuar, irmão. isso eu acho uma baita escola das Forças Armadas, cara. O que a formação militar, seja IME, ITA, AMAN, Força Aérea, Escola Naval, cara, esses 5 anos, eles ensinam coisas que nenhuma outra universidade do mundo pode ensinar. E eu falo assim tranquilamente, quando eu trabalhei hoje também, eu trabalhei na Amazon, na multinacional que eu estou hoje, tenho colegas que estudaram, tipo assim, em Oxford, em Harvard, em ETH, cara que de altíssimo nível. E, cara, obviamente eles têm um conhecimento mais refinado de algumas técnicas e softwares e coisas de gerenciamento, assim, mas a nossa capacidade, a nossa força de vontade não deixa a desejar. Não deixa a Uhum. desejar para um cara que estudou na melhor universidade do mundo e fez um doutorado insano em Oxford. Não deixa a desejar. Não deixa a desejar. Felipe, me corrija se eu estiver errado. Aquelas instruções, né, que a gente teve de fazer a faxina, de tirar aquele serviço, cansado, mas tem que tirar. No final, ou melhor, no final do serviço, que é o início do dia, você tem que fazer a faxina do banheiro e não se atrase para a formatura, senão tu vai ser anotado. Então isso aí, cara, isso aí te dá um poder de gestão que lugar nenhum te ensina. Muito foda, Concorda muito foda. comigo? Muito, É isso que está em jogo, né? muito, muito. Então isso, pô, eu também sou muito grato. Eu achei também interessante, você falou que quando você tinha 17 anos, você se viu nesse dilema, né? Pô, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu Isso. faço. Vou. Cara, comigo foi exatamente igual. Quando eu tinha 17 anos, eu lembro direitinho, eu estava de férias e meu pai me falou: pô, Felipe, agora, ano que vem, tu tá indo pro teu último ano do ensino médio. E aí? O que vai ser depois? Eu, não sei, pai. Na época eu fazia Muay Thai, né? Eu, vou lutar, acho que eu vou começar a competir aí, ver se eu tiro dinheiro, de repente dar aula e tal. Pô, eu fiz faculdade tarde pra caralho. Meu pai fez faculdade, ele se formou, já tinha 40 e vral. Eu fui na formatura do meu pai, né? Pô, você não acha que você não podia fazer faculdade agora não, logo depois de terminar o ensino médio? Pô, pai, faculdade, não? Será? E, pô, acho que eu vou trabalhar aí, me viro, empacotador de supermercado, eu queria ser empacotador, né? E paralelo eu vou lutando Muay Thai, vou dando aula de Muay Thai e tal, eu já fazia boxe também. Não, cara, pensa bem, pô, teu pai ralou tanto para fazer uma faculdade, tive que pagar, tive que trabalhar e pagar a faculdade de noite. Eu posso te pagar um cursinho, hoje eu tenho condições. Aí eu, pô, não sei, aí eu, pô, acho que vou entrar pro exército, pai. Aí meu pai, ele tinha sido soldado do exército, recruta. Ele, não, pô, como? Eu, não, vou ser soldado, pô, vou me alistar, ano que vem eu faço 18. Não, Tá soldado eu. vendo? Aham. Soldado eu fui. De repente, pô, eu lembro que tinha uma galera que era tenente lá. Faz um concurso para ser de carreira e tal. Pô, eu lembro que eu fui numa lan house com meu pai, na época a gente não tinha computador, né? Formas de entrar para o exército brasileiro. Recrutamento obrigatório, Uhum. escola de sargento das armas, não sei o quê. SpaceX a mãe. Ó, esse aí é bom. Esse aí eu lembro quando eu era soldado lá no colégio militar, os guris chegavam, aspirante, era o cão nuclear. Faz esse. Aí eu lembro que foi nessa época também. Aí, pô, mas eu não tinha, assim, não tinha Instagram, não tinha informação, não tinha acesso, não É tinha. isso. Era tudo muito. A gente ia pesquisar e conversar, né? E não, fala com fulano de tal que sabia. E a sorte é que meu pai tinha sido soldado, ele sabia mais ou menos. E aí Uhum. nessa época também que eu, não, vou fazer SpaceX aqui, foi parecido. E ainda sobre o IME, cara, eu lembro quando eu já era capitão do Exército, estava na ESAO. A ESAO é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, né? Então Uhum. é uma pós-graduação do Exército, né? Para quem está aqui e Isso. não entende muito. Fica no Rio de Janeiro. Eu estava na ESAO e nessa época eu comecei a estudar alemão, em 2018. E aí eu comecei a fazer um Instituto Goethe, que ficava lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. E metade da classe era aluno do IME.
Aí eu, pô, já era capitão, eu olhei assim, essa galera aqui, cara, gurizada, assim, de 20 e poucos anos, 20 e Aham. poucos anos. E eu já com 30. Aí eu, pô, cara, como que vocês têm essa maturidade de estudar alemão agora, pô, durante o IME? Não, porque a gente já sabe que vai. Pô, eles eram civis, né? Eles eram aquele pessoal que Aham. faz o concurso já como civil. A Isso. gente já sai do IME, já tem a empresa tal que já entra em contato com a gente, é só a gente falar ali o B1 do alemão que é certeza que a gente Já vai ir. Eu resolve. olhava assim, cara, esses caras são de outro mundo, cara, não dá, cara. Eu É, demorei cara. 10 anos para ter esse estalo, porra, os caras do segundo, terceiro ano do IME já estão com nível, Cara, eu uma vou te visão. falar, velho. O IME, pra mim, ele foi assim, um desafio, né, velho? Assim como tudo, né? Foi um desafio, cara, porque eu falo assim, olha, eu tive a felicidade de conhecer lá no IME verdadeiros gênios. Gênios de verdade. São aqueles caras Imagina. que nascem sabendo, eles só vão relembrando no meio do caminho, tá entendendo? Mas eu posso te afirmar, Felipe, com 100% de certeza, esses caras são pontos fora da curva, mas em regras, quem está lá são pessoas assim, tipo eu ou você, extremamente esforçados e dedicados para aquele negócio, entendeu? Né? Então, assim, é um centro de excelência, sim, naquela temática, né? Pessoas extremamente dedicadas e Aham. esforçadas para aquilo ali, entendeu? A imensa maioria é isso. Agora, tem realmente aquele desgraçado que encontra 3 ou 4 soluções que nem o professor viu? Porra, tem. Aí tu olha assim e fala, não, irmão, não tem condições, não. Não dá para brigar com você, não. Sim. Cara, eu lembro de Cara, uma prova, olha só, Felipe, desculpa, eu lembro de não? uma prova, irmão, uma prova louca lá de cálculo nuclear, que, irmão, era com consulta. Eu olho para o lado, o cara tá fazendo sem a consulta. Eu falo, E, que tem tabela, cara, que tem tabela. Eu falo, irmão, pelo amor de Deus, velho. Eu falo, não, Ieda, aqui, se você observar bem, cara, não tem condições. cara que vê lógica em tudo, né? Cara, Muito mas. legal, muito bacana aquilo ali. Aham. Há um tempo atrás tinha um seguidor que me perguntou, né? Pô, Felipe, eu tô pensando em entrar para a SpaceX e aí fazer o curso de comandos, aí depois fazer o curso de forças especiais, aí depois fazer o concurso para a Polícia Federal e aí para depois entrar no COT. E eu olhei aquilo ali, eu, cara, eu acho que até é possível, mas é tão difícil que eu te aconselharia a fazer ir direto para a PF. Se você... E hoje não, hoje eu já É, responderia de outra forma, cara. Fala com esse cara aqui, ó, esse cara fez uma coisa é, semelhante, ele passou por 3 instituições aqui. E vamos entrar, eu queria entrar agora um pouco na parte de estudo para concurso, na parte de definição de certo, objetivos, porque isso a minha audiência é vamos. pergunta muito específica para concurso, inclusive, e eu não tenho esse repertório, né, de concurso público assim. Como que você faz para... Porque eu imagino que, por exemplo, um concurso de um nível de delegado da Polícia Federal, ele deve ter uma complexidade, um volume de literatura absurdo, né? Deve ser milhares de páginas de estudo para você digerir em uma quantidade de tempo Sim, limitada ali, né? Como que você... Tem alguma técnica que você usa para quebrar isso em marcos, para dividir em tem blocos sim. e... Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro, a gente está tratando de uma pessoa que está começando do zero, né? Eu acabei de me formar na faculdade de Direito e eu quero fazer concurso para promotor, juiz, delegado, defensor, advogado público e tal. Então, realmente, os concursos jurídicos, eles têm essa característica, Hum, em que, entenda, o aspecto horizontal é muita matéria e o aspecto vertical, você se aprofunda muito em todas as matérias, hum, né? Então, tem esse aspecto horizontal e vertical. Ok, não tem jeito. Como qualquer projeto, você tem que dividir em pequenas partes. A gente tem que dividir em pequenas partes. Então, vamos lá, Iego, como que eu fiz na minha reta final? E a minha reta final foram 9 meses. Então, eu já tinha uma base boa, né? Já estava estudando muito. E aí, para o meu concurso de delegado da PF, eu fiz uma reta final de 9 meses, né? Então, vamos lá.
Como que eu fazia? O meu estudo eu sempre dividia em estudar, ao estudar, resumir, após o resumo, revisar, após a revisão, exercitar. Então é estudo, resumo, revisão, exercício, né? Eu fazia da seguinte maneira. Dentro de todas as matérias, então vamos pegar, por exemplo, direito administrativo. Então, direito administrativo, a gente tem, por exemplo, atos administrativos, a gente tem poderes da administração pública e a gente tem, sei lá, responsabilidade civil do Estado. Só esses 3 tópicos aí que quem é do direito sabe perfeitamente que isso sempre cai, obrigatoriamente vai cair. Muito bem. Então, a minha forma de divisão era, hoje eu vou exaurir o tema, esgotar o tema atos administrativos, né? Como eu já estava um pouquinho avançado, então eu gastava ali, não gosto da palavra gastar, eu investia meio-dia ou um dia, né? No máximo, estourando, uma matéria muito grande, 2 dias. Então, eu esgotava aquele ponto da matéria. Muito bem. E perceba, eu fazia o estudo e resumia ao mesmo tempo. Já é uma técnica de fixação. Sim. Né? E outra, uma coisa é digitar, outra coisa é escrever. Eu escrevia. Você digita a letra A, na tua cabeça, é o mesmo botãozinho do B, é o mesmo botãozinho do C. E escrever é diferente. Ah, Edu, mas para mim não funciona. Não, tudo bem, eu estou falando como funcionou para mim, né? Beleza. Agora, o meu resumo era mapa mental, era risco, era desenho, era um monte de cor diferente. Tem explicação também. E assim você ativa diversas partes do seu cérebro, você conecta a sua parte lógica com a sua parte artística, e aí as conexões neurais ficam mais fixadas. Tanto é verdade que, após um tempo, eu sabia exatamente o que estava escrito na página tal. Estava escrito que estava desenhado e qual era a cor. Não é exagero, era assim. Muito bem. Então eu estudava, fazia o meu resumo e eu colocava uma meta para mim. A cada 20 dias eu vou fazer a revisão de tudo. Ontem um aluno perguntou para mim, mas professor, você faz a sua revisão em cima do teu material de estudo ou do teu resumo? Eu falei, irmão, do resumo. É para isso que o resumo serve. Então você vai fazer sua revisão em cima do seu resumo. Então vamos lá, você tem 100 páginas. Só para a conta ficar bonitinha. 100 páginas. Você resumiu para menos de 10, tá bom. Para mim tá bom. Você pegar 100 páginas e resumir para 50, irmão, a tua técnica não tá bom, né? Você não está conseguindo resumir. Então perceba. Aí esse é um ponto importante. Infelizmente a gente tem pouco tempo. Mas esse é um outro ponto importante, porque o ato de resumir, você está colocando a sua massa crítica para funcionar, você está pensando, você está analisando, você está criticando, você está pensando. Então você já está o quê? Fixando e estudando. Então das 100 páginas você resumiu para 10 ou menos, ok, 10% está razoável. Ao revisar, você vai cair em cima do seu resumo. Beleza? Beleza. Como foi você que fez o resumo, então você também sabe o que não está escrito ali. Esse que é o ponto. Por isso que eu falo, quando eu estava estudando para concurso, né, o colega sabia que eu tinha um bom resumo, ele falou, pô, Ian, você me empresta seu resumo? Eu falei, irmão, eu empresto. Mas para você, esse resumo vai ser um material fraco. Ele não tem o mesmo peso que tem para mim, porque eu gastei horas fazendo isso aqui. Eu sei o que não está escrito aqui. Mas tranquilo, velho. Lógico que eu empresto. Toma. Entendeu? Muito bem. Estudar, resumir, revisar, exercitar. Quando eu estava estudando para a PF, eu e Edu coloquei uma meta de acerto de 80%. Por quê? Porque eu quis. Porque eu entendi que 80% era um número razoável. Então vamos lá.
Você conhece o padrão CESP de fazer prova? O padrão? CESP. CESP e Sebrasp, é uma banca. Ah, não, não. Beleza, vou te explicar. É tranquilo. O que acontece? Você acertou uma questão, parabéns, 1 ponto. Errou uma questão, parabéns, -1. Ah, já ouvi falar, já ouvi falar, já ouvi falar. É assim. Aham, Então, 10 questões. Marquei as 10. aham, Acertei 8. Errei 2. Ah, tirei 8. Não, tirou 6. aham. Beleza, esse é o padrão CESP. Muito bem. Eu e Edo coloquei um mínimo de acerto para os meus exercícios de 80%. Logo, logo, para eu acertar 80% e eu marcar as 100 questões, eu tenho que errar no máximo 10. Uhum, Então, puxa, 90%. Pô, aham. tá bom. Não, não, tá ótimo. Não tem o que discutir, irmão. Você passa para qualquer prova de NASA, você passa. Sim. Você passa. Show de bola. Então, de novo, estudei responsabilidade civil do Estado. Resumi responsabilidade civil do Estado. Depois de um tempo, revisei. Fiz os exercícios, 100 exercícios de responsabilidade civil do Estado. Qual foi o meu percentual de acerto? Ah, eu fiquei com 85%. Tá ótimo. Significa que o meu resumo tá bom? Significa que a minha periodização de revisão tá boa? Meu resumo tá bom? Significa que o meu estudo também tá legal. Agora vamos para o seguinte. Quais são as questões que eu errei? É claro que eu quero saber, né? Aí presta atenção na técnica. Quais são as questões que eu errei? As que eu acertei. Deixa para lá. Uhum, E as que eu errei? Ah, são essas 3 aqui. Beleza. Essas 3 estão no meu resumo? Não. Então eu coloco. Aí eu coloquei já enriqueceu o meu resumo. uhum, E, Edo, elas estavam no seu resumo. uhum. Logo, a minha revisão tem que melhorar. Concorda comigo? Sim. Porque elas estavam, eu tenho a obrigação de saber o que está lá. Fui eu que fiz. E elas não estavam. Beleza? Coloque. Vem cá. Elas estavam no meu material de estudo? Estavam. Melhora o teu resumo. Não estavam. Melhora o teu material de estudo, hein? Você está com o material desatualizado. Aham. Então, você percebe que existe uma lógica, existe uma concatenação de ideias aqui, em que um sistema dá um feedback para o outro. Sim. É isso. Tá. 85% de acerto, está ótimo. Aí eu faço esse pequeno ajuste e segue o baile para os demais tópicos das demais matérias. Mas vamos supor que eu fiz 60% de acerto. Opa, tá ruim. Tá ruim. E agora eu tenho muito mais questão que eu errei. E agora eu vou ter que fazer esse retorno com um pouco mais de acuidade. Aham. Um pouco mais de acuidade. Porque está abaixo do meu padrão mínimo. Certo? Legal. Agora, só para a gente finalizar aqui esse tópico. Eu fiz isso 80% para todos os tópicos, para todas as matérias. No meu concurso, eu acertei 99 líquidos, 99 pontos. Eu fiz 99 pontos de 120. Pega a calculadora e faz 99 dividido por 120. Dá 82% e meio. Rapaz, no dia que eu fiz no dia que eu peguei o gabarito, que eu olhei assim, eu tive a curiosidade de fazer essa conta, eu me arrepiei, cara. Eu chorei igual criança. E aí eu pergunto, foi sorte? Ou foi o resultado de um processo longo? O resultado de uma técnica? 82% e meio. E eu treinei para quanto? Para 80%. O resultado apareceu. Foi isso. Sistemas e mecanismos, né, delegado? Exatamente, é exatamente o que você ensina. Sistemas e Tenha um mecanismos. sistema, tenha um processo, tenha um sistema que ele mesmo se regula, são barreiras, são filtros. Não dependa de, hoje eu vou estudar, porque hoje eu estou motivado. Irmão, Ah, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Hoje eu vou estudar, porque hoje eu estou feliz.
olha, sinto lhe informar, não vai dar certo. A médio prazo não dá certo. Imagine a longo. É. Pô, achei interessante que você falou com algo muito semelhante com o que eu indico sempre para estudo de idiomas, né? No estudo de idiomas, muita gente pergunta, pô, tô fazendo Duolingo, acho que é bom, vou conseguir aprender inglês ou francês. O cara, não vai. Porque assim como qualquer aprendizado de qualquer coisa, você precisa de input e output. Então você precisa ler, aprender, assimilar e você tem que utilizar aquilo, você tem que se testar, você tem que colocar aquilo à prova, né? Então o input é ler e escutar e o output é você falar e Escrever. escrever. E alguém corrigir para você, né? Para você ver se você está assimilando aquilo, porque só você ler. E muita gente me pergunta isso, inclusive, para concurso, né? Pô, tô lendo, estudando tantas horas por dia, o que você acha que está fazendo errado? Bom, você está se testando? Você está testando isso em algum momento? Você está colocando pontos de controle? É não. Pô, então acho que de repente é a hora de você revisar. Eu não, concurso público não é como eu falei, não é a minha, meu carro-chefe, né? Idiomas já eu falo 5 idiomas, aprendi um pouco, mas como base nos idiomas eu consigo traçar um paralelo com o que você está falando, né? De você se testar, você produzir alguma coisa com Isso. aquele conhecimento e testar aquilo, porque só de você ler assimilar, aquilo vai conexões neurais, não vai ficar forte o suficiente, não vai Mas criar sinapse suficiente para. para você ver, Felipe, como no fundo, a gente fala a mesma coisa. Aham. Porque a gente está tratando de aprender. Uhum. Então, no fundo, você para os idiomas e eu na área do concurso, mas é a mesma coisa. Olha que isso é curioso. A gente não combinou nada. Verdade, Eu não sabia como. A gente não combinou porra nenhuma. Eu não verdade. sabia como que você estudou, deixou de estudar. E, ao fim e ao cabo, os dois seguiram mais ou menos o mesmo norte, Aham. né? Mais ou menos o mesmo norte. E isso, meu querido, eu já percebi muito aqui nesse mundo de concurso, quando a Uhum. gente conversa com os outros, irmão, como que você fazia? Ah, eu estudava tantas horas por dia, papapá, não sei o quê, e final de semana eu aproveitava com a minha família, nananana. Cada indivíduo com a sua particularidade. Mas, de modo geral, todo mundo tem ali a sua forma de se organizar, Uhum. de se disciplinar, uma disciplina absurda. Todo mundo tem a sua organização própria, tem a sua disciplina, tem a sua perseverança, a sua resiliência. Aí quando tu vai ver o aspecto pessoal assim no cara, meu irmão, porra, uma dificuldade da porra. É filho, irmão, doente, é mãe, é pai, conta batendo na porta. Então, irmão, esse negócio de que não, eu estou esperando o meu momento ideal. Você, rapaz, Bah, não vai chegar. nunca. E Nunca. isso faz uma ponte legal com o próximo ponto que eu queria te perguntar, né? Como você alocou recursos, né? O que você renunciou, o que você escolheu, como você, porque o tempo é limitado, né? Você falou, pô, família, trabalho e tal. Quando você fez o seu último concurso, você já estava trabalhando, né? Você não estava Tem. assim, concurseiro, pô, Vixe, não. né? Você estava, né? Trabalho, família e estudo. Como que Isso. você dividiu? Porque, pô, um concurso extremamente competitivo, com uma literatura de milhares de páginas. Como que você Tá, fez essa eu mágica? fiz assim. Eu fiz assim. Eu trabalhava na divisão de operações especiais. É uma atividade em que pese eu amar, assim como você sabe o que eu estou falando. Aham. Mas ela traz as suas consequências, né? Então Uhum. você é noite sem dormir, é muito treinamento, enfim, tem um desgaste físico. Então o que eu fazia? No dia do meu plantão, é dia do plantão. Aí eu pegava um dia de plantão e 3 dias de folga. Uhum. Eu saía, eu já coloquei na minha cabeça, método. Saiu do plantão, foi para casa, toma um banho, come alguma coisa, dorme até a hora de acordar. Acordei às 11, tá tudo bem. Uhum. Naquele dia eu estava muito cansado, acordei 2 da tarde, tá tudo bem. Ou seja, não sacrificou o sono, né? Não, irmão, esse negócio de dormir para concurseiro é o inferno. Porque o desgraçado, ele precisa estudar, mas ele está cansado. Aham.
Aí ele, não, eu não vou dormir, eu vou estudar. Estuda mal, porque está cansado. Aí ele, não, eu vou dormir. Aí ele dorme mal, porque ele está pensando em estudar. Meu É amigo, isso mesmo. eu demorei para internalizar o seguinte: tá cansado? Durma. Durma. 2 horas de sono resolvem. A gente sabe. 2 horas de sono resolve. Né? Ah, eu tô cansado, eu vou dormir 8 horas. Não. Aí não. Aí você tem que ter compromisso também. Agora, no momento em que você tô cansado, primeiro, você reconheceu a sua falibilidade. Você reconheceu que você é um ser humano, você Uhum, reconheceu os seus limites. Tem muita coisa envolvida aí. Não é simplesmente eu vou dormir. uhum, Você reconheceu que você está brigando por uma coisa que é muito superior. Você reconheceu que essa corrida não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. E que você tem que chegar lá vivo no final dela. Então, beleza, reconheceu isso tudo, reconheci. É importante estudar, é muito importante, é meu trabalho. Mas eu sou um ser humano, eu preciso dormir. Pronto. Fez, 10 sessões de terapia, irmão, em 10 minutos. Fez isso tudo, vai dormir tranquilo, com a mente, em paz. Dorme bem, dorme 2 horas, gostoso. Levantou, tomou o seu banho, um cafezinho, e agora sim vamos estudar. Tá entendendo, cara? aham, aham. É isso, velho. É uma luta. Então, eu fazia isso. Acordava e ia estudar. Então, no primeiro dia da folga, eu estudava meio período. No segundo dia da folga, eu procurava estudar o máximo possível. Isto é, 2 períodos ou pelo menos um. No terceiro dia da folga, a mesma coisa. E no quarto dia eu voltava para o plantão. E foi assim. E foi assim por muito tempo mesmo. Nesse meio de campo, namorada, noiva, enfim, nesse meio de campo, 2 filhos, eu tenho 2 filhos, né? Graças a Deus. Nesse meio de campo, as responsabilidades da vida, né? Que, enfim. E aí entra a capacidade de gestão, né, cara? De você tem que fazer a gestão do jogo ali. Muito mais próximo da minha prova, agora eu tenho que fazer uma palavra de agradecimento mesmo, porque o meu chefe, meu delegado-chefe da época, um belo dia, Felipe, eu virei para ele e falei assim, chefe, preciso falar com o senhor. Ele falou, pode falar, Iedo. Ele sabia que eu estava estudando, todo mundo sabia que eu estava estudando muito. Foi Iedo, eu falei, doutor, eu preciso adiantar minhas férias. Aí ele falou, por quê? Eu falei, não, chefe, porque a prova de delegado, ela está chegando, então eu estou precisando adiantar minhas férias. Ele falou, quanto tempo você tem de férias? Eu falei, doutor, eu tenho 20 dias ainda. Quanto tempo falta para a tua prova? Faltam uns 40 dias. Foi o seguinte, vá para casa. Vá para casa e nem pisa aqui. Se tiver algum problema, eu te ligo. Tem certeza, doutor? Vá para casa, pô. Fui, fiz minha prova, passei na primeira fase, passei na segunda fase, né? Que uma foi de manhã, outra foi à tarde. Aí eu fui para a prova oral, que ocorreu 6 meses depois, alguma coisa assim. 6, 7 meses depois. 2 meses antes da oral, eu fui lá bater no gabinete dele de novo, né? Ô, doutor, tudo bem? Ele olhou assim, veio pedir, né? Eu falei, vim. Pode falar. Ô, doutor, minha prova oral é daqui a 2 meses. Você consegue me ajudar? Aí ele falou assim, Edo, você vai viajar? Falou, não, chefe, vou ficar em casa estudando. Vá para casa. Vá para casa que eu seguro aqui. Qualquer coisa eu te ligo. E tu volta. Tranquilo, doutor. E fui. Deu tudo certo, passei. Belo dia, eu ainda na DOE, né? Mas ainda não tinha tomado posse na PF, eu ainda estava na DOE, eu fui conversar com ele. Eu fiz questão de ir lá, doutor, eu vim aqui agradecer o senhor me deu uma força que eu não consigo nem mensurar. Ele falou, Iedo, presta atenção. Ele foi agente de polícia também, né? Uhum. Antes de ser delegado. Ele falou, Iedo, quando eu estava estudando para agente de polícia, para delegado de polícia, eu já era agente. E eu fui conversar com o meu delegado, fazendo exatamente a mesma coisa que você fez. Não foi na PCDF, foi outra instituição. Fazendo exatamente a mesma coisa que você fez. Sabe o que ele falou para mim? Se vira. Você vai ser É foda. delegado, já vai aprendendo como é que é.
E aí, naquele momento, eu ouvi aquilo, ele falando, né? Naquele momento eu ouvi aquilo, sim, senhor, doutor, tá tudo certo. Me virei, troquei plantão, dei meu jeito, mas consegui. Mas eu coloquei, naquele momento, dizendo ele, eu coloquei na minha cabeça, eu não vou fazer essa mesma coisa. Na hora que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer diferente. E eu tive a oportunidade de fazer diferente com você. Então, você, quando você tiver a oportunidade também, faça diferente com o seu subordinado. Porque, muito provavelmente, irmão, você vai olhar na cara dele e você vai saber. É um cara que está estudando, que está se dedicando, que quer trazer algo melhor para sua família. Então, faça diferente, irmão. Ajude esse cara. Tá vendo só como a gente aprende pra caramba, né, cara? Porra, demais, demais. Comigo aconteceu algo semelhante também quando eu já tinha pedido demissão do exército. Tem um período ali que o cara fica na unidade ali, né? Aham. Um mês e pouco. Eu tive um chefe, cara, Coronel Lourival Souza Lima. Ele me falou exatamente a mesma coisa. Pô, capitão, coronel, eu tenho que ver o parada do meu visto para a Alemanha e tal, tem que ir no consulado, não sei o que e tal. Ele, não, beleza, vai lá. Aí no outro dia a mesma coisa. Pô, coronel, na outra semana, pô, tem que ver não sei o que da documentação, fazer a apostila de AIA com minha graduação e pós-graduação e tal. Aí ele, hey, seguinte, cara. Mesma coisa, você vai viajar para algum lugar, vai sair da guarnição para resolver alguma dessas panes? Não, é tudo aqui no Rio de Janeiro. Eu servia no CIOPESP na época, né? Centro de Instrução de Operações Especiais. Também, Certo. bicho, pô, pegando fogo o tempo inteiro, né? Ele, Aham. cara, seguinte, então você vai, faz o que você tem que fazer, só não viaja, por favor, fica aqui na guarnição, me manda uma lista de 10 coisas que você tem que fazer. E se alguém perguntar, eu me viro com isso, cara. Vai, faz suas panes e tal. Não precisa pisar aqui, não. Fica, pô, tá comigo. Cara, aquilo me ajudou muito. Porque, pô, mudar de país também é uma burocracia do caramba, né? E, pô, esse tipo de coisa eu levei comigo também. Eu levei assim, o cara. Ele poderia muito bem, tranquilamente, mandar um se vira. Não, pô, Isso. se vira, se vira. Enquanto o mundo gira, você se vira e é isso. Mas não, pô, Exato. isso, pô, ajudou muito. Cara, por último, eu queria te perguntar, delegado, como que você fez um. Ah, mas isso, bom, o senhor já respondeu, né? Um sistema diário de execução. O senhor já falou, né? Você voltava do plantão, dormia, o que tinha que Exato. dormir e caía para cima. Exato. A lição do dormir. Olha que coisa boba, né? Mas eu juro pra você, rapaz, eu ficava maluco. Porque eu ia dormir e não conseguia dormir, porque eu pensava no estudo. Aí eu ia tentar estudar e não conseguia, porque eu pensava, eu estava morto de sono. E tu vai entrando numa, meu irmão, numa espiral do sanha e tu não consegue sair, porra. Até o momento que você, não, peraí, eu sou um ser humano, eu preciso descansar. E você começa a refletir o seu propósito e tal. E vem uma série de aspectos aí, velho, que para dormir. Para pra pensar nisso, cara. Muita gente me pergunta às vezes, Ido, pô, Felipe, tenho 2 empregos, estou estudando para o concurso tal e eu estou dormindo 3 horas por noite e eu não sei mais o que fazer. O cara, parou. Parou. Se você continuar nessa rotina, 5, 6 meses você vai ter um infarto, pô. Exatamente. Você vai ter um infarto. Então, cara, você tem que otimizar alguma outra coisa, mas começa a dormir pelo menos 7 horas por noite ali, pô. Senão você vai, no longo prazo, você vai ter um treco, pô. Você não vai aguentar. Ó, uma vez eu ouvi de um colega o seguinte: cara, se a tua carga ela tá muito pesada e você não consegue diminuir a carga, vá mais lento. Exato, Mas vá. exato, Não estou dizendo para você parar. exato, Vá mais lento. Você é um caminhão, irmão, que está carregado. Se você meter marcha a 100 km por hora, você vai morrer. exato, Entendeu, velho? exato. O sono Então, não dá para assim, sacrificar. Pô, eu concordo 100% e sempre falo isso também, cara. Não sacrifica o sono. De repente você vai fazer o concurso agora ano que vem. Cara, talvez você não passe ano que vem, tá tudo bem. Já mira para daqui dois isso. concursos. Estuda 1 hora. Se você conseguir estudar 1 ou 2 horas por dia, é o que dá. Mas dorme o que você tem que dormir toda noite, senão vai parar no hospital. Pô. Aí não vai adiantar de nada. Vai deixar sua Não família adianta na de mão, nada. né? Vai deixar a família na mão, vai ter um burnout, vai ter um negócio. Bom, delegado, a gente bateu aqui o que eu falo sempre que são as 4 camadas da estratégia, né? Objetivos estratégicos. A primeira camada
é o estado final desejado, né? Que a gente bateu com o senhor aí. Como você definiu, pô, quero o IME, por que eu quero o IME? Eu quero a polícia PCDF, por quê? Não, depois você viu que na real você queria PF, por que você quis isso e como você definiu? Isso. A gente viu objetivos estratégicos, marcos intermediários, né? Como você consegue diluir as milhares de páginas e o conteúdo absurdo em blocos. A gente viu a alocação de recurso e o que você renuncia e o que você não renuncia, o que você não pode sacrificar. E os sistemas diários ali, né? A importância de você saber ali, como você falou no seu caso, né? Pô, tinha um plantão de 24 horas, blum. Depois, 3 dias, beleza. Agora, como que eu vou dividir ali nesses 3 dias? Então, nesses 55 minutos aqui, a gente aprendeu. Me permita concluir com mais uma observação? Sim, Aqueles que falam que terapia é coisa de doido, que não sei o quê, e ficam com esse preconceito bobo aí, eu fiz terapia há muitos anos da minha vida. E mais, na tal reta final de 9 meses, eu ia para o psicólogo a cada 2 semanas, tá? muito importante. Para ir Muito lá e importante. esvaziar aquela parte da cabeça que eu não podia falar para ninguém. Esvaziar a parte da cabeça que eu nem sabia que estava cheia. Muito importante. Isso é muito importante. No Batalhão de Forças Especiais, quando eu estava no Haiti, fiquei lá 8 meses no Haiti, né? A missão da ONU. E a gente tinha um psicólogo na missão. Tinha um tenente psicólogo. A missão dele era conversar com todos do contingente. Tinha uma regularidade, então não tem não querer. Não, cara, você vai falar, capitão, Forças Especiais, tenente, sargento, Forças Especiais, Pica das Arábias, pô, vai lá, não. É importante, tem que conversar com o Sim, psicólogo, tem que se expressar, tem que ter ajuda, porque senão aquilo que a gente falou, né? O caminhão com a carga muito pesada, ele não dá para meter marcha igual uma Ferrari, ele tem que ir um pouco mais devagar. exatamente. E ele precisa de controle, né? Ele precisa de alguém precisa ir ali, pô, tá tudo certo, a carga tá no tá fazendo sentido, isso aqui continua. É porque Porque é sem assim, isso, Felipe, tem coisa, tem atividade que é terapêutica, não é uhum, terapia. uhum, Então, o jiu-jitsu é uhum, terapêutico, para mim, né? uhum. É terapêutico. Você sentar no bar e conversar com um amigo, é terapêutico. Você passear com a sua família de mão dada ali no shopping, é terapêutico. Agora, irmão, às vezes, a gente precisa muito mais do que uma atividade terapêutica. A gente precisa da terapia. A gente É, precisa do profissional. é isso mesmo. Isso eu acho interessante que você falou da atividades terapêuticas, né? Todo dia, no intervalo do almoço, eu vou para uma área de mato que tem perto de onde eu Eu trabalho. vejo lá aquela Todo, caminhada tua. todo dia eu vou lá 5 minutos. É bem O rápido. que Eu que é vou aquilo ali. ali, cara? Eu sempre tive essa curiosidade. É um mato que eu trabalho num parque industrial que é uma cidade, é igual uma cidade, tem centenas de instalações industriais e vários quilômetros de extensão. E ele fica na fronteira com a Alemanha. E aí na fronteira com a Alemanha, da Suíça e da Alemanha, tem o Rio Reno, né? E aí nesse local tem uma área de mato, que é muito bacana, muito legal, bucólico, assim. Eu, cara, intervalo do almoço, eu almoço ali e tal, 5 minutos agora. Vou esticar o intervalo do almoço 5 minutos, caminho no mato, reseto o estresse, descomprimo, volto, Entendi. pau na máquina. Mas eu acho que essa atividade terapêutica, né, para mim é muito importante no meio do dia ali. Porque aí na segunda metade do dia tem reunião, coordenação e blá, e aí, pô, já começa zerado, né? Vamos abrir para perguntas, delegado. Bora? Claro. Bora? Galera, agora é a hora. Taca Agora é a hora valendo. das, agora é a hora das perguntas. Deixa eu ver aqui, acho que é mais para cima que você abriu uma outra pergunta. Ó, o Jorge mandou. O Jorge também é Forças Especiais, parceiro meu. Estudar com qualidade e não em quantidade, exatamente. Isso. Vamos responder sim, o Jadilson. Perguntou se a gente vai responder pergunta. Vamos responder agora. Manda agora as perguntas. Indicações de livros. Tem alguma indicação Tá. aí, Eu Ian? tenho. Inclusive tá aqui, ó. Olha só. Ó, tem Começa por vários. esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Esse aqui é um clássico, né?
Guerra Regular, ó. Foi meu comandante ele, o Visaco. Sério? Rapaz, eu li os 4 livros do Alessandro Bisaco. Estudei com detalhes, todos. Massacre, Guerra na Área da Formação, Guerra Irregular e o Lawrence das Arábias. Muito legal, muito legal. Já conversei com o Coronel Bisaco pelo Instagram. Um dia eu vou ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, se Deus quiser. Pô, delegado, ele é um cara inteligentíssimo. Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já convivi. Ele foi meu comandante por 2 anos, né? Ele comandou o Batalhão de Forças Especiais quando eu era tenente. Eu era o único tenente do Batalhão de Forças Especiais. E ele era o comandante. Pô, um cara Carga toda inteligentíssimo. hora. Carga toda hora. E, pô, ele é um cara inteligentíssimo. Também li todos os livros dele e acho que, pô, quem quer entender sobre a situação, né, de guerra irregular ou sobre segurança pública, defesa, pô, Isso. ele é o cara. É ele. Ele é o cara. Ó, tem algumas perguntas aqui. Problema de vista atrapalha muito no corte? Não, Não, né? não. A pessoa tem que ter uma vista ordinária, uma vista normal, né? Nada Pode, excepcional, nem para cima nem para baixo, né? pode usar óculos, é normal, né? Sim, claro. O pessoal me pergunta muito isso também. Pô, eu tenho miopia, posso ser forças especiais? Pode, pô. Eu tenho que usar óculos? Né? Tem que ver, Isso. né? Como foi o ingresso do delegado no curso do COT? Não, normal, né? Normal. Fiz a minha inscrição, como qualquer outro policial federal, me submeti a todos os exames, tudo igual. Beleza. Parte de maior dificuldade, próprio conteúdo ou rotina? Dificuldade para concurso, acredito, né? Isso, eu acho que a pergunta dele é se foi mais difícil aprender o conteúdo em si ou manter a rotina de estudo, né? É porque, veja bem, eu entendo que as duas perspectivas elas estão conectadas, né? Porque eu aprendo o conteúdo mantendo a rotina. Então eu não vejo uma desconexão entre a temática, né? Delegado, o senhor passou pela DOE e mais tarde pelo COT. E se o senhor quiser responder, né? Com qual idade você fez os dois? Algum conselho para fazer Não, diversos cursos de OPESP? sem problema nenhum. Eu fiz a DOE com 30 e o curso do COT com 46. Pô, isso aí também muita gente me pergunta, pô, eu quero fazer o curso de operações especiais na minha instituição, mas eu tenho 40. Acha que dá ou já tá tarde? Dá, porra. Cara, 40 anos, porra. Tá novo. Qual a diferença na atuação de um delegado e um agente do COT? Ah, bom, a autoridade policial, ela invariavelmente está relacionada à parte de gestão, né? Uhum. E tomada de decisão. Agora, enquanto operador, é tudo igual. Todos são operadores. Vamos ver mais uma ou outra aqui só. Vamos lá. Como é a carreira de um delegado e se o delegado consegue passar todos os seus anos na PF operando? Bom, veja bem, de novo, o delegado de polícia, ele, enquanto autoridade policial, ele atua na direção do órgão e na condução das investigações policiais, né? Ele é o presidente do inquérito policial. Então, em Uhum. regra, a imensa maioria dos delegados de polícia, seja das polícias civis quanto da Polícia Federal, ele está conduzindo a investigação, né? Então, a parte, digamos assim, operacional do delegado de polícia, ela é um pouco mais restrita. Não estou dizendo que ela não existe, não é isso. Uhum. Ela existe, ela claro que existe. Mas, repito, em regra, né, dentro de uma média e tal, a gente pode dizer que é uma atividade operacional um pouco mais restrita. É claro Uhum. que a depender da instituição, a depender do local em que a pessoa está localizada, né, a qual delegacia que ela está, ela pode ter uma operacionalidade maior ou menor. Tá? Uhum. Essa pergunta aqui é interessante também. Mestre, como é a escolha da lotação depois que sai da academia? Bom, na academia da Polícia Federal, a pessoa ela termina o curso, a gente tem ali as notas. Então, tem o primeiro e tem o último. Ah, Né? Então, se você tem, por exemplo, 100 formandos,
Você vai ter o primeiro e vai ter o último. Uhum. Logo, você tem 100 vagas. Então, o Uhum. primeiro escolhe a primeira vaga, o segundo escolhe a que ele quiser, o terceiro escolhe a que ele quiser, os últimos vão ficando com o que sobrar. É isso. Igual no Exército, né? No Exército é assim também. Exatamente. As Forças Armadas é assim também, né? Isso. Classificação, o primeiro escolhe primeiro, o último escolhe por último, e é isso E aí. acabou. Bom, delegado, acho que já batemos, já estouramos o limite aqui do tempo. Vamos respeitar o tempo de todo mundo, o seu tempo, o tempo da galera que está aqui na live. Tá Agradeço mais uma ótimo. vez a baita de Imagina, uma eu que aula. agradeço, cara. Por baita de uma aula, por baita aula mesmo. E a gente nem combinou muito o que ia falar, só bater um papo de Não, amizade. Pô, vamos falar mais ou menos sobre verdade. isso aqui. E, porra, deu, porra, conteúdo de altíssima qualidade. Que Agradeço, foi legal. demais. Imagina. O que precisar, tô aqui na Suíça, tem um FA infiltrado aqui na Suíça. Tamo junto. Tá certo. Valeu, meu querido. Qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui em Brasília, tá bom? Pô, um prazer incrível estar aqui conversando com você, de verdade, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. E é isso aí. Um abraço grande para todo mundo. Valeu, delegado. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, Forte tchau. abraço. Bom final de semana. Valeu.